O que é investir? Vamos responder essa pergunta? O que é investir e o que é poupar, tá? Investir versus poupar. Essas duas palavras, elas se confundem no vocabulário do dia a dia, né, do financês, e você às vezes fica assim, nossa, eu poupo ou eu invisto ou eu poupo. E aí eu tomei a liberdade de pegar o nosso dicionário brasileiro e trazer aqui as definições de investir e poupar para vocês, porque eu acredito que se você souber a definição de investir e poupar, as suas decisões com relação aos seus investimentos e as suas poupanças serão mais bem-sucedidas, né? Eu tenho essa convicção porque é assim que eu instruo os meus alunos. Então vamos lá. O que é investir no nosso dicionário? Investir na nossa língua portuguesa é empregar recursos para algo, ou seja, é você pegar algum determinado recurso, tempo, dinheiro, esforço e empregar em prol de algum objetivo, né? Em prol de algum fim, em prol de algum destino. Então eu vou investir numa viagem, eu vou investir para ter uma reserva, eu vou investir para minha aposentadoria, eu vou investir para ser milionário. Então investir significa empregar recursos para algo, eu vou investir para ser promovida, eu vou investir para me tornar uma ótima profissional. Então investir é empregar recursos para algo. E eu percebo que dentro das finanças as pessoas confundem o investir com o poupar. Daji, se investir é empregar recursos para algo e dentro das finanças investir é empregar dinheiro para um objetivo, o que é poupar? E aí eu gostei muito do termo que tem no nosso dicionário, sempre eu recorro a esse recurso que é o dicionário, gastar com parcimônia, né? Economizar. Poupar vem daquela ideia de pegar uma parte, né, e gastar menos do que talvez naturalmente você gastaria. Então, poupar, eu vou poupar o meu tempo, eu vou poupar energia, eu vou poupar dinheiro. Então, poupar vem do economizar. Poupar vem do eu posso gastar 100, mas eu escolho gastar 80 e guardar 20. Então, a diferença de poupar e investir é muito grande. E é muito legal que você, a partir de agora, entenda que poupar é quando você faz o ato de gastar menos do que ganha ou pegar uma parte do que você ganha e salvar, economizar, guardar. Esse é o ato de poupar. E investir é empregar recursos, dinheiro, tempo e energia para algo. Olha que bacana. Diante desse cenário, olha como muda a sua perspectiva sobre poupar e investir. Então, Daji, o que eu devo fazer? Poupar ou investir? Ambos, né? Você tem que fazer os dois. É assim que você vai conseguir entender qual é a dinâmica de uma vida onde existe educação financeira, existem objetivos e aí você faz as duas coisas. A educação financeira, a boa gestão do seu dinheiro, a boa administração dos recursos que você gera, que você faz com o seu trabalho, ou seja, de aluguel, de qualquer coisa, vai fazer com que você consiga poupar. E seu esforço em definir um objetivo e colocar o dinheiro para esse objetivo é investir. Então, poupar é reservar uma parte, economizar para reservar uma parte e investir é aplicar o dinheiro para algo. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essas duas diferenças, porque a partir daí a gente parte para um processo de começo de organização financeira a partir do momento que eu entendo que poupar é quando eu, com educação financeira, ressalvo uma parte do meu dinheiro, economizo o meu dinheiro, gasto de forma inteligente, ganho mais e aí eu consigo poupar, coisa que a maior parte dos brasileiros tem muito desafio, que é poupar, que é conseguir fazer com que o dinheiro sobre no final do mês. Então, Daji, se eu não estou conseguindo poupar, se eu não estou conseguindo investir, se a minha conta fecha no negativo, se meu cartão está estourado, se eu fecho no 0 a 0, o que eu faço? Eu tenho que aprender a poupar ou investir? Primeiro você precisa aprender a poupar, depois você vai se preocupar em aprender a investir, um passo de cada vez. Então, se você já tem dinheiro guardado, você vai investir, que é pegar esse dinheiro que você poupou e investir. Então, é muito importante que você distingua as duas coisas, faça essa distinção
para que você entenda que poupar é economizar, reservar uma parte, e investir é empregar recursos para um objetivo específico. E aí, com base nisso, você fica pronto, apta, preparada para seguir para os próximos passos, entendendo que tem diferença entre água e vinho, né? Que água, poupar, vinho, investir são duas coisas distintas, que parecem semelhantes, mas que são distintas, porque poupar vai ser o seu ato de economizar e investir vai ser o algo de investir para um objetivo específico, empregar recursos, que no caso serão recursos financeiros, e também tempo para que você conheça os investimentos para algo. Idade. Quais seriam as etapas de um processo saudável de poupar e investir? Hoje eu vou trazer para vocês, assim, 8 etapas, tá? Vou trazer 8 etapas de forma bem objetiva para explicar para você qual é a diferença de poupar e investir. Então vamos lá, vamos falar do primeiro passo? Digamos que você não está nem poupando e nem investindo e você precisa começar. O primeiro passo para você começar a poupar é você organizar as suas contas e cartões, né? É você falar assim, cara, por onde meu dinheiro está entrando e por onde meu dinheiro está saindo? Quais são as minhas fontes de renda, por onde elas entram, quais elas são e quais são as minhas saídas de dinheiro, né? Por onde meu dinheiro está saindo? Por quê? Digamos que tem um vazamento de água na sua torneira. Você não vai procurar onde está o vazamento? Então eu preciso saber de onde que a água está entrando e por onde que a água está fugindo. Então no seu orçamento é a mesma coisa. Eu preciso saber quais são as fontes, você precisa organizar, né? Quais são as fontes de entrada de dinheiro e de saída de dinheiro, por onde meu dinheiro entra, por onde meu dinheiro sai. E para isso tem bastante aula aqui no canal do YouTube, tá? Se você está vendo no YouTube, você no Instagram, aqui no link do perfil, sempre tem o canal do YouTube, que é um outro, tem várias aulas que você pode já organizar suas contas e cartões e entender que quanto mais ralos você tiver na sua vida financeira, mais lugares o seu dinheiro está saindo e vai ficar mais difícil para você poupar. Então, a primeira etapa aí de uma vida para você poupar e investir é organizar a sua vida financeira, organizar contas e cartões, produtos financeiros, empréstimos, tudo que você tem na sua vida financeira, fazer uma geral. Dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, né, que é o meu curso completo, isso é a primeira etapa dos meus alunos, organizar a casa para ver ali aonde que a gente encontra os desperdícios, né? Porque se poupar é economizar, se você estiver deixando o seu dinheiro vazar para lugares que você nem imagina que não deviam estar, você vai estar perdendo dinheiro. Então, o dinheiro que era para estar indo para uma reserva, para um investimento, né? Você não está conseguindo poupar. Por isso que é tão importante entender a diferença de poupar e de investir, tá? Segundo ponto, né? Depois que você já fez essa organização financeira das suas contas, do seu cartão, que você já botou a casa em ordem, o segundo passo para que você consiga poupar e investir é fazer a revisão do seu orçamento doméstico. Traduz, Dagi, é você olhar as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis, procurando oportunidades de melhoria. Quais são os gastos que poderiam ser otimizados, melhorados, reduzidos, cortados? E nesse segundo ponto, você com certeza vai encontrar grandes economias que você pode fazer em todas as classes de gastos, desde pedir um desconto na academia, economizar energia, gastar água de forma mais inteligente, pedir um desconto lá na academia, já falei do desconto da academia, né? Ligar na operadora de telefone, conseguir um desconto, na TV a cabo, e em cada etapa, economizar no mercado, descobrir se não tem um mercado que vende uma determinada coisa que você consome melhor, ver se você não poderia de repente ir menos ao mercado, fazer mais comida em casa e comer menos fora. Você vai buscar dentro do seu orçamento oportunidades para que você possa gastar com parcimônia, que é o significado de poupar, gastar de forma inteligente, sem perder a sua qualidade de vida, e muito provavelmente nesse passo número 2 você vai descobrir que no seu orçamento tem muita oportunidade de você poupar. E sem perder qualidade de vida, sem precisar ficar um ano sem sair de casa, sem precisar ficar trancado numa caverna, como eu falo, né? É simplesmente buscar a inteligência no orçamento e não a chatice de gastar menos. É sobre gastar de forma inteligente. E esse processo vai te motivar bastante, porque você vai perceber que você vai conseguir pedir mais desconto, que você vai conseguir pagar o valor justo e correto pelas coisas que você consome. Então, o segundo passo é essa revisão aí do orçamento,
que é muito importante para que você consiga poupar e investir. Ok? Entendido o passo 2 aí? Conseguiram entender a importância de avaliar o orçamento? Terceiro passo. Se você quer poupar ou investir, o teu terceiro passo, agora que você já organizou a vida financeira, já deu uma organizada nas contas e cartões e reviu ali o teu orçamento doméstico, é avaliar o seu padrão de vida. Como é que você qual é que tem sido as suas escolhas com relação a onde você mora, o carro que você tem, a distância do seu trabalho, da sua casa? É avaliar se esse padrão de vida que você escolheu, ele está acima do que deveria ser e se você tem oportunidade de ajustes do padrão de vida. E ajuste do padrão de vida não significa reduzir o padrão de vida. Talvez a grande oportunidade que você tenha nesse terceiro ponto é aumentar a sua renda, é fazer dinheiro de outras maneiras, e aí eu ensino isso também no meu método, que são fontes de renda extra, né? Pensar em outras possibilidades de fazer dinheiro. Muito interessante que ontem eu vi uma aluna que ela vende Avon, ela tem uma renda acima de muitas pessoas e ela e a filha dela vendem Avon e fazem uma rendinha extra com isso, e é muito bacana. Então, assim, ao invés de só ajustar o padrão de vida para baixo, aumentar a fonte de renda. Então, você pode fazer as duas coisas, e isso envolve carro, escola, pós-graduação, cursos que você faz, entra também as coisas que você costuma consumir. Então entenda por ajuste de padrão de vida, não só a redução de algumas coisas, e sim também aumento de renda. Vou buscar uma pós-graduação para que eu consiga ser promovido, ou um curso para que eu consiga ganhar mais, e aí dentro do seu cenário é avaliar como você poderia ajustar o seu padrão de vida, seja ganhando mais, seja adaptando aí o seu estilo de vida, né? Onde você mora, que carro que você anda, onde você estuda. Esse terceiro ponto aí é teu terceiro passo aí para poupar e investir, tá? O quarto passo para que você consiga poupar e investir é definir objetivos. Lembra que eu falei lá na definição de investimento que investir é empregar recursos para algo? Recursos a gente chama tempo, dinheiro, energia. Então, você precisa saber para onde você está indo. Qual é o seu para algo? Empregar recursos para... E aí eu sugeriria, né? Eu sempre trago para vocês algumas sugestões de objetivos que você pode ter, de ter uma reserva financeira, sair das dívidas. Eu não gosto muito desse objetivo, mas eu sei que conversa com vocês, principalmente quem está com dívidas, ter uma reserva, sair das dívidas, fazer uma viagem, poder parar de trabalhar um pouco mais cedo, diminuir a carga horária de trabalho, ter uma aposentadoria tranquila, juntar o primeiro milhão, né? Ter o primeiro milhão. E aí cada pessoa tem um objetivo, né? E a gente pode citar aí como os potes padrões, né? Eu chamo de pote de investimento, já vou falar sobre isso no ponto 5, mas as coisas que são importantes para você. O que eu vejo que para a maioria das pessoas é viajar, ter uma casa, trabalhar menos, passar mais tempo com os filhos, mudar de cidade, trocar o carro, e aí os objetivos, ter uma reserva, aposentadoria, e aí os objetivos variam de pessoa para pessoa. Mas o ponto número 4 para você começar a investir de fato, definir quais são os seus objetivos, para onde você está indo, qual é o seu para algo, porque aí você vai estar apto nesse momento, quando você definir os seus objetivos, você fica apto para escolher os produtos, né? Para saber aonde você vai colocar o seu dinheiro, né? Em qual potinho você vai colocar o seu dinheiro. Então eu brinco assim, né? Quando eu era mais nova, era muito comum nas lojas de utilidades domésticas ter o potinho, né? Potinho do arroz, feijão, açúcar e café. E é exatamente assim que funcionam os seus investimentos. O pote do arroz a gente coloca arroz, o pote do feijão a gente coloca feijão. E aí a gente sabe para qual objetivo é o pote. E aí depois que você definiu os seus objetivos, a gente já entra no passo número 5. Definir o que é importante para você. Como é que você define o que é importante para você? O que é, quanto custa e quanto que você já vai começar a colocar nesse potinho. É como se eu fosse medir o tamanho do potinho, né? Dage, mas eu não tenho nada. Você não tem R$1? Você não tem R$5? Você não tem R$10? Tem, eu sei que você tem, mas você fica com um sabotador dizendo para você que é pouco para começar. E enquanto você não calar essa vozinha que R$10 é pouco para começar, que R$100 é pouco para começar, você nunca vai começar.
E 10 é melhor que 0, 1 é melhor que 0, 100 é melhor que 0, 500 é melhor que 0. Isso tudo é melhor que 0. Então, se você não começou a investir, você tem que entender que a definição dos seus objetivos vai ser esse estabelecimento de o que você está querendo alcançar, né? Quanto custa o que você quer alcançar e quanto você já vai começar a fazer por isso, não importa. Eu quero juntar 1 milhão, tá? Mas eu só tenho 10 reais. Show de bola, começa. Vamos começar? Vamos começar. É o primeiro passo. E aí, agora que você já estabeleceu os seus objetivos, o teu quinto passo é estudar, é fazer o que você está fazendo aqui. Por quê? Existe uma regra de ouro quando o assunto é investir. Que é investir, vamos lembrar, empregar recursos para algo. Você só pode investir naquilo que você conhece. Você só pode fazer investimentos que você tenha estudado e conhecido. Então, você vai ter que estudar investimentos para que você possa definir os seus potes. Então, depois que você já definiu os seus objetivos, você vai lá no meu canal do YouTube, você que já está no YouTube aqui no canal, tem um vídeo lá que eu coloco, o guia completo para você começar a investir. Lá eu falo sobre os potes de investimento. Então, feita a definição de objetivos, eu vou falar para você assim, basicamente, você tem 3 potes que são muito comuns para as pessoas, né? E eu sempre trago esses potes que assim eu não te deixo sozinho nessa definição. Então, esse ponto 6, né, que é depois que você definiu quais são os seus objetivos, a gente colocar os produtos dentro do pote de acordo com o seu objetivo. Então, vamos dar um exemplo dos 3 potes que eu mais cito aqui, tá? Potes de investimento. Primeiro potinho da sua reserva, né? Reserva para uma eventualidade, para uma perca de um emprego, para uma compra que você queira fazer e você não tem o dinheiro todo, né? Ao invés de passar no cartão, você começar a juntar. Então, eu chamo essa de reserva de segurança, reserva de qualquer coisa que você quiser chamar, mas é uma reserva que você vai ter para um evento específico, né? Então, é uma reserva de segurança. Essa reserva de segurança, ela precisa estar disponível. O que significa disponível? Se você quiser apertar um botão e sacar o dinheiro, ele vai estar disponível. Então, o objetivo dessa reserva não é fazer com que você fique milionário, milionária, é fazer com que você tenha um dinheiro disponível para qualquer eventualidade, seja ela qual for, tá? É um dinheiro para quando você passar por um aperto, você ter um dinheiro guardado. Essa reserva, a gente indica aí 3 investimentos que são básicos para você começar. O Tesouro Selic, Tesouro Direto / Tesouro Selic. Então, dentro do Tesouro Direto tem 3 tipos de tesouro, mas a gente indica o Tesouro Selic, que é o que tem liquidez, que você pode apertar um botão e sacar. Liquidez é isso, eu falo que é igual água, tá? Liquidez é quando o investimento é assim, ó, mole. Se eu quiser derrubar, eu derrubo. Se eu quiser tirar, eu posso tirar. Então, o Tesouro Selic, você tem o CDB com liquidez diária, que você encontra muito mais fácil nos bancos digitais, como no Nubank e o Banco Inter. Eu tenho como preferência o Banco Inter, né, que é bem fácil fazer o investimento em CDB lá. E lá é com CDB com liquidez diária. E se você tiver ali pouco mais de R$1.000, existem também dentro das corretoras de investimentos fundos de investimento de renda fixa, que esses daí você vai ter que estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais para fazer, mas tendo mais de R$1.000, já é interessante estudar um pouquinho sobre os fundos de investimento de renda fixa. Todos eles são muito semelhantes entre si, mas o Tesouro Selic vai ter uma rentabilidade, o CDB com liquidez diária dos bancos digitais vão ter uma rentabilidade, um lucro semelhante, e os fundos de investimento vão ter um pouquinho mais de rentabilidade, mas é tudo muito semelhante. E lembrando que o objetivo desse investimento não é que você fique rico, e sim proteger o recurso aí da inflação, do aumento de preços e ter essa reserva, ter esse potinho de reserva financeira, né? Então você vai estudar um pouquinho mais a fundo, então estou falando de forma superficial, mas são esses 3 investimentos: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, que no Banco Inter e no Nubank tem, e os fundos de investimento de renda fixa. São ótimos investimentos, ótimos produtos para você colocar depois que você fez todas essas etapas no pote 5, no passo 5, você definir quais são os produtos que você vai colocar no pote da segurança financeira, no pote do dinheiro que fica ali disponível. Eu falo que é um investimento água, né? E você tem também outros 2 potes que são muito interessantes você ter, que é o pote dos objetivos de curto prazo, que você pode colocar ali para 4 anos ou para 1 ano, que aí eu recomendo
recomendo bastante tanto o Tesouro IPCA quanto os fundos de investimento que tem nas corretoras também, ou os CDBs, LCI para 1 ano, 2 anos, e aí não é com o objetivo de resgatar. Por isso que primeiro a gente foca na segurança financeira, depois a gente foca nesses objetivos de médio prazo. Isso é outro potinho, né? Mas a gente pode colocar em um outro potinho alguns outros produtos e dentre eles eu ressalto aí os fundos de investimento, Tesouro IPCA, CDB para 1 ano, para 2 anos, para 4 anos, para 5 anos, LCI, LCA, que são investimentos também que podem ser feitos nesse potinho de objetivos de médio prazo, né? Eu não gosto de falar de curto prazo não, de médio prazo, coisa ali para 2 anos, 4 anos, 6 anos, né? E aí, o que é muito interessante, se você tiver dúvida, vai escrevendo aí que eu vou respondendo vocês, que o terceiro potinho já é um potinho de longo prazo, já é um potinho que a gente cria para que você pense lá no futuro. O que é lá no futuro, Dagi? 10 anos, né? Então a gente está falando aí de 10 anos para frente. E esses são os investimentos que você pode estender um pouco mais. Então aí a gente pode falar das ações, dos fundos de investimento imobiliário, né? Dos fundos imobiliários, dos fundos de investimento em ações, dos COIs, das ETFs e de todos os outros produtos que aí a gente chama mesmo de investimentos que o teu objetivo vai ser fazer dinheiro mesmo com esses investimentos, não vai ser realizar um determinado objetivo. E aí eu gosto de chamar esse pote do pote de futuro, pote da aposentadoria, pote da independência financeira, que é um terceiro pote aí muito legal para você começar a construir depois que você já tiver feito esses 2 potes que eu cito aqui como potes muito importantes, que é o pote da segurança, o pote dos seus objetivos de médio prazo, e aí a gente tem aí esse pote do futuro. E para algumas pessoas pode ser uma previdência privada. Tem pessoas que não se adaptam muito a essa nova realidade aí das ações, das ETFs, desses produtos um pouco mais, vamos dizer assim, complexos, e a pessoa prefere fazer uma previdência privada para ela. E o importante nessa etapa, que eu acho que é muito louco, né? Que as pessoas não percebem que isso é sobre elas. Não existe uma fórmula mágica para você investir. O que existe é o que você vai estudar e você vai entender que é importante para você aplicando esses passos que eu estou trazendo nessa aula. E qual é a média para investir no Tesouro, né? Para você começar a investir no Tesouro Selic, Rogério, você precisa de R$ 106. Para investir no Tesouro IPCA, R$ 60 é o suficiente. Lá tem os investimentos com R$ 30 também, mas o Tesouro IPCA ele começa ali com 2 títulos que a gente chama, que aí vai dar R$ 56, R$ 57 aproximadamente. Ou seja, o Tesouro Direto é a melhor porta de entrada para quem vai começar a investir e você pode começar fazendo Tesouro Selic e Tesouro IPCA, um de cada para você conhecer, sendo um para curto prazo e outro para um pouquinho mais para frente. E aqui no meu Instagram e no YouTube também tem algumas aulas que eu falo um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Tem um vídeo aqui no IGTV, lá no IGTV para quem está no YouTube, que eu mostro como é que faz, onde é que clica. Então assim, por falta de informação vai ser, mas o que vai acontecer são essas outras etapas que normalmente atrapalham, né? E depois que você define os produtos que você vai fazer nesse passo número 6, né? Então que você consegue pensar sobre os seus objetivos, então fazendo uma revisão aqui, olha por onde a gente passou. A gente passou por organizar as contas em cartões, a gente passou os empréstimos, produtos financeiros que você tem, a gente passou por avaliar o orçamento, ver as contas da sua casa, o que pode ser melhorado, a gente passou por definir os seus objetivos que você tem, os sonhos que você tem, depois a gente passou por estudar, estabelecer realmente, né, quais vão ser os seus potes, por qual produto que você vai começar, e aí por fim escolher os produtos, que é o passo número 6, né? E aí o que é muito legal é que depois que você faz esse passo número 6, você vai para o passo número 7, que é criar uma rotina de fazer isso todos os meses. Todos os meses, uma vez por mês, você marcar uma data onde você vai, antes de pagar as contas, fazer uma reserva financeira. Por quê? Os boletos chegam. Olha os boletos. Os boletos chegam. Isso aqui é a minha anuidade do CRC. A minha pergunta para você é: o boleto que é pagar você no futuro, ele chega? Ele não chega. Ninguém manda um boleto desse para você dizendo aqui, ó, isso aqui é para você pagar o seu sonho. Isso aqui é para você pagar o seu objetivo.
E aí você paga todos os boletos, esse aqui é pro dia 31 de março, esse aqui você paga todos os boletos, mas não paga o seu sonho. E aí você cria uma dívida imensa com a sua própria vida, né? Mas muito mais importante do que os produtos é essa definição de objetivo, porque analisando o brasileiro, né, a grande maioria das pessoas precisa começar pelo investimento mais básico, que é a segurança financeira. Porque sem fazer a segurança financeira, você corre o risco de prender o dinheiro em algum investimento de longo prazo e ter que sacar correndo porque você não fez as etapas anteriores, né? E depois que você define essa rotina mensal de investimento, o seu único trabalho é rever esses investimentos a cada 6 meses. A cada 6 meses dá uma olhadinha, como é que tá, se você está conseguindo fazer todo mês, se tem alguma coisa que pode melhorar. Mas em geral, para o investidor iniciante, ele não tem que ficar preocupado em ficar olhando o investimento dele todo dia. Ele tem que se preocupar em cumprir o combinado todos os meses e a cada 6 meses ele pode dar uma olhadinha, ver se está tudo bem, fazer essa revisão aí mensal e anual. Semestral e anual dos objetivos dele, como é que tá andando os objetivos da pessoa, se ela tá conseguindo e tal. Então, acho que é importante você fazer esses 8 passos, né? Então, o passo número 7 é fazer essa rotina mensal mesmo, de todos os meses cumprir esse combinado de colocar dinheiro nos seus potinhos, mesmo que seja pouquinho, e repetir e fazer isso todos os meses. E como passo número 8, fazer uma revisão a cada 6 meses disso, tá? É um passo muito importante. Então, falando desses passos aí, são esses os 8 passos que eu queria trazer para vocês hoje. Poupar é economizar. Poupar é gastar com parcimônia. É um passo antes de investir, porque investir é angariar recursos para um objetivo específico. Então, você vai empregar recursos para guardar dinheiro, investir energia e tempo para estudar, para fazer dinheiro. Então, é muito importante que você entenda que, num processo para você investir, qual que vai ser o seu processo natural? Primeiro, você vai se educar financeiramente. No meu curso, a 5ª etapa dos meus alunos é investir. Antes disso, tem tanta etapa para fazer as pessoas aprenderem a poupar. Então, eu costumo dizer que eu sou a profissional que ensina as pessoas a poupar e depois investir. Por isso que eu fiz essa explicação agora para vocês, só um pouquinho. Então, poupar é o hábito mais importante do que investir. E aí eu vejo vocês muito preocupados com quais produtos vocês vão comprar. Onde você vai deixar o dinheiro? Sendo que o mais importante é que você faça todos esses passos que eu falei antes, que é se organizar, que é limpar a sua vida de todas essas besteiras que você tem aí, que você não precisa, entender os produtos que você paga no banco, definir quais são os seus objetivos, ajustar o seu padrão de vida, para depois pensar em escolher produto, para depois escolher uma rotina mensal e depois fazer uma reavaliação dos seus investimentos, né? De quanto tempo eu demoro para fazer essas coisas que você está falando? Depende do nível do seu empenho, né? Então tem gente que demora 30 dias, tem gente que demora 6 meses, depende do nível de empenho das pessoas. Então, se você se empenhar, você consegue fazer esses 8 passos que eu entreguei nessa aula aqui. A partir de amanhã, é só você colocar em prática. E o que é muito importante? A mensagem que eu quero deixar aqui: investir ou poupar? Vamos falar de investimentos. Aprenda a poupar primeiro, né? É um passo tão importante você aprender a poupar para depois você aprender a investir. Então é um processo, literalmente. Então assim, olha, seguinte, eu espero ter ajudado vocês, onde nós falamos sobre a grande diferença de poupar e investir. Ame o caminho. Primeiro você tem que se organizar. E recapitulando rapidamente os passos, né? Entender que poupar é economizar, é gastar o dinheiro de forma inteligente, gastar com parcimônia, e investir é empregar dinheiro, tempo e energia para um objetivo específico. A gente começa organizando contas e cartões, segue para avaliar empréstimo, produto bancário, essas coisas, segue para avaliar o orçamento doméstico, depois a gente avalia o padrão de vida, define os objetivos, estuda, escolhe os produtos e repete isso mensalmente, tá? Eu indico a XP Investimentos como corretora, então espero ter ajudado vocês. Beijo para vocês no Instagram.